Na unidade 2, a gente vai ver mais, vai estar ligado vendo a Libras mais como língua mesmo. Então a gente vai ver a modalidade sinalizada e escrita da Libras, tem umas noções gerais. Então a Libras, ela possui a função que qualquer língua possui, conforme foi dito na apresentação, tá? Então ela é uma língua espaço visual, porque ela acontece nesse espaço aqui. Tá? Então, quando a gente pensa em língua de sinais, a gente pensa espaço, tá? Então, eu estou fazendo esse movimento com as mãos propositalmente para poder você perceber mais ou menos como é que se utiliza o espaço com as mãos, com os braços, como a gente vai ver com alguns sinais. Por exemplo, a modalidade sinalizada. Conforme você pode ver aí na figura, tá? Ela é sinalizada porque ela está sendo feita com as mãos, mas ela tem como ser registrada também de forma escrita. E aí na figura ao lado você vê. Para o sinal legal, por exemplo, sinalizado eu faço assim. E aí ao lado você tem um desenhozinho assim bem pequenininho que é em sign writing. Não é? Então em sign writing existe essa representação desse legal aqui. Então, existe a modalidade sinalizada da Libras e existe a modalidade escrita. Da mesma forma que a língua oral, existe a modalidade oral e a modalidade escrita. Então, eu estou apresentando para vocês só para ter uma visão geral de como é que é isso. Então, nesse capítulo, todos os sinais são apresentados com o gesto, como você vê o bonequinho que tem aí fazendo assim. E aí você tem o desenho fazendo o sinal com essa seta para frente, porque a mão vai levemente para frente, tá? E ainda mais ao lado você vai encontrar a representação em sign writing. Para a formação do sinal, a gente tem vários parâmetros. Um dos parâmetros basicamente 5 parâmetros, tá? Um dos parâmetros é configuração de mão. Configuração de mão significa como a sua mão, qual é o formato que sua mão vai assumir no momento que você está fazendo um sinal. Então, a configuração de mão para legal é isso aqui, tá? Aí tem um movimento, tem um rosto, que a gente vai ver mais a seguir. Então, tem aí no livro tem as configurações de mão, que você consegue até ver melhor no dicionário, que na indicação do link você pode acessar através desse link e ver essas configurações de mão. A gente tem várias configurações de mão para assumir. Agora não precisa memorizar, você vai aprendendo os sinais, você vai fazer cada sinal e você vai aprendendo a configuração de mão. Da mesma forma que você vai aprendendo qual movimento que tem e qual ponto de articulação que tem. Então, apresentei para vocês até agora configuração de mão, estou falando agora de ponto de articulação e de movimento. Então, para legal, você tem configuração de mão, essa daqui, ponto de articulação, espaço neutro, porque não encosta em nenhuma parte do corpo, e você tem um movimento. É um movimento leve, mas nesse se pode reconhecer um movimento aí. E é um exemplo bem básico, simples, que é o nosso mesmo legal. Os parâmetros que são considerados secundários, eu escolhi colocar a denominação adotada por Quadros e Carnop 2004, vocês vão ver isso lá no livro, é orientação e expressão não manual. Então, trago aí para vocês um outro sinal, que é, por exemplo, morte, tá? Então, morte vai ter a orientação que vai ser da esquerda para a direita. É lógico que se você for canhoto, você pode fazer essa orientação contrária, tá certo? Agora, preciso na expressão facial. Você não vai dizer morte assim, morreu, tá? Você vai precisar dizer morreu. Então, a expressão facial, ela sempre vai acompanhar um determinado sentido. É justamente por isso que é dito que a língua de sinais possui simultaneidade. Porque eu estou passando uma informação de tristeza através da expressão facial, tá? E estou te dizendo que essa tristeza aqui é devido à morte de alguém. E aí eu faço o sinal morte, tá certo? Então eu trago sempre esse exemplo, porque ele causa um certo impacto, né? E aí dá pra gente perceber que morte é um tipo de sinal que é impossível você fazer sorrindo.
Então, estrutura sintática, semântica e pragmática. De estrutura sintática, a gente encontra aquela estrutura SVO, que é sujeito, verbo e objeto, mas a gente encontra também o inverso, que é a topicalização, que lá no livro está explicando bem direitinho. Você traz o objeto para frente, então você pode ter uma estrutura de OSV. Tá? Na estrutura de SVO, você tem aí na figura a seguinte frase. Eu vou fazer em sinais e falando em português ao mesmo tempo para facilitar. Menino guarda livro, tá? Que essa estrutura é da Libras, não tem preposição, não tem conjunção, não tem artigo. Então vai ficar menino guarda livro. Se eu fizer ela topicalizada, eu vou dizer o seguinte, ó. Livro, menino, guarda. Então isso é muito recorrente na Libras, essa é uma das grandes dificuldades do ouvinte aprender Libras. Ele sempre procura colocar na estrutura SVO e não na estrutura topicalizada. Mas em Libras a topicalização é muito recorrente, então chama a atenção para prestar bem atenção nisso quando estiver lendo essa parte no livro. Por exemplo, o tipo de negação, que é uma dificuldade que as pessoas também têm. E a gente usa geralmente com a palavra não quando a gente vai negar qualquer ação, por exemplo. Então, em Libras você pode usar o sinal não, por exemplo, comer não. Mas no caso de acreditar, você não pode, você tem que fazer a negação suprassegmental. Então a negação suprassegmental vai ser aquele sinal simultâneo que você faz acreditar não. Tá? Acreditar não, quem está negando é o movimento da cabeça. E ainda existe a outra que é incorporação. É como se a palavra mudasse quando você quisesse negar. Então, para gostar, de forma afirmativa, você tem isso aqui. De forma negativa, você vai dizer não gostar. Então, o teu sinal vai jogar para fora. Então, é um tipo de negação que é preciso ter bastante atenção com relação a essas negações, como a várias outras questões. Mas eu estou trazendo as questões gramaticais mais básicas para o livro, levando em consideração que o aluno não tem conhecimento nenhum de Libras. A aquisição de Libras como primeira língua. Né? Então, por que primeira língua? Porque é uma língua que a criança desenvolve com maior naturalidade. Quando ela é pequena, ela não tem audição, então não adianta você fazer estímulo auditivo para essa criança. O estímulo vai ser visual. Então o ideal é que ela aprenda primeiro a Libras. Depois a gente trabalha a língua oral. Por isso a gente chama primeira língua. Por que não se chama língua materna? Presta bem atenção. Língua materna é aquela que a gente aprende no seio familiar. A maioria dos surdos não aprendem Libras em casa, ele aprende na escola, quando ele vai ter contato com pessoas que falam Libras. Né? O ideal é que se tenha uma disciplina para isso. Tá? Então, é muito importante que seja respeitada esse aprendizado como primeira língua para o desenvolvimento de identidade, para a elevação da autoestima e para o desenvolvimento cognitivo. A criança surda que aprende língua mais tarde, ela perdeu muitos aprendizados ao longo da vida, né? Então, a pessoa que não aprende Libras, ela tem consequências imensuráveis. Então, o ideal é que o mais cedo possível essa criança aprenda Libras. Isso não quer dizer que ela não aprenda em idade mais avançada ou quando adulto. Então, língua natural, tá? A idade crítica é relativizada, ela pode ser aprendida aí nos primeiros anos de vida, mas também pode aprender aos 12. Isso é possível, estudos já comprovam isso. Quem convive também com a comunidade surda, com muitos surdos, percebe isso também. E ela é aprendida na escola. A Libras, ela é a base para o aprendizado da língua portuguesa. Como é que a gente vai ensinar um conteúdo para uma criança sem a comunicação? Então, como se trata de adoção de uma filosofia de bilinguismo, hoje nós precisamos entender isso. Se vamos trabalhar com o aluno surdo, se vamos ensinar principalmente língua portuguesa, é necessário que saibamos Libras, porque nós vamos nos comunicar em Libras. É lógico que existe a possibilidade da intermediação do intérprete. Tá? Então, ele compreendendo também, outra questão também é que a criança, o ideal é que Stanford ela alerta que o ideal é que ela seja alfabetizada na escrita de sinais, que é o sign writing,
e ela seja, para ela poder compreender a estrutura da língua como é que é. Então, se ela aprender primeiro a língua dela, compreender a estrutura, como é que é estruturada a língua dela, ela vai compreender melhor a estrutura de outra língua e que muitas vezes, em muitos aspectos, é bem diferente da língua dela.